Irresistível a Deus. Deus resiste ao orgulhoso. Parte 1e. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28, versículo 25. O orgulho é um artista maravilhoso. Ele aumenta o pequeno, embeleza o feio, honra o desonrado e faz o homem pequeno, feio e desrespeitoso parecer grande, belo e digno aos seus próprios olhos. Dizem que Acácio, o poeta, que era um anão, retratou-se como sendo alto e de belo porte. Na verdade, ele faz com que o homem que tem um coração demoníaco aparente-se a si mesmo ser um santo. D. Thomas. Orgulho religioso. Exceto por alguns poucos isolados períodos na história bíblica, a desobediência e a rebelião foram principais características dos judeus. Isso se manifestou primeiro em sua participação na idolatria inaceitável das nações pagãs que estavam ao redor deles depois de terem se instalado na Terra Prometida. O seu exílio na Babilônia trouxe um fim a tudo isso. Mais uma vez eles clamaram pelo Todo-Poderoso, mas não muito tempo antes, uma fé verdadeira em Deus foi substituída por rituais mortos. Em um determinado ponto, o Senhor os confrontou sobre a sua falta de sinceridade na adoração, quando ele disse que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías capítulo 29, versículo 13. Essa foi uma acusação grave contra eles, pois expôs que mesmo naqueles dias iniciais, os judeus tinham se tornado descrentes, mudando sua realidade interna com Deus para outra de religiosidade sem verdade. Quando Jesus apareceu em cena centenas de anos mais tarde, um formalismo frio havia tomado conta do judaísmo. Em vez de manter a lei fora da adoração sincera ao Senhor, os fariseus ficaram satisfeitos em manter sua fachada religiosa. Jesus colocou o dedo na ferida quando disse: "E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes." Mateus capítulo 23, versículo 5. Tudo relacionado às suas cerimônias, seja usar amuletos, seja recitar longas preces em público, era realizado com o propósito de fazer com que parecessem espirituais para aqueles que estavam à sua volta. Sua fé foi tão corrompida pelo orgulho e pela hipocrisia que, de maneira aparentemente exasperada, Jesus exclamou: "Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus?" João capítulo 5, versículo 44. Em outras palavras, no lugar de viverem para agradar ao Senhor, uma atitude natural que vem da fé genuína, os fariseus construíram um sistema fundamentado na própria glória e no orgulho. Eles eram tão altivos que não puderam ver que o Deus encarnado, estava sentado à frente deles. Não há dúvida de que os fariseus e seus similares cristãos, os judeus convertidos, apareceram muitas vezes na mente dos escritores do Novo Testamento, sendo mencionados mais de 100 vezes. Sua presença formou a base de vida religiosa do primeiro século. Um dos maiores esforços da primeira igreja cristã foi romper com a superficialidade do judaísmo. Claramente convencidos de que a verdadeira religião é uma questão do coração,
os que escreveram o Novo Testamento repetidamente exortaram aqueles cristãos a lutarem pela presença real do Altíssimo na vida deles, em vez de se acomodarem com uma vã religiosidade caracterizada pelo legalismo e por atos vazios de devoção. Apesar disso, como a Igreja tem se desenvolvido nos últimos 2 milênios, o Evangelho de Jesus Cristo tem se espalhado por todo o mundo. A semente do verdadeiro cristianismo tem crescido ao mesmo tempo em que as sementes da hipocrisia, ou seja, aqueles que estão satisfeitos com uma forma aparente de cristianismo em vez de uma realidade interna. A Igreja pós-moderna desenvolveu a própria forma de dissimulação, feita sob medida para a vida americana moderna. Embora nossas congregações evangélicas não tenham ministros segurando talismãs e longas franjas pendendo de suas roupas, criamos a nossa forma de faraisaísmo. O orgulho religioso está tão ativo hoje quanto há 2000 anos. ênfase na aparência. A primeira e mais óbvia característica dos judeus era que eles estavam muito mais preocupados com a maneira que pareciam para os outros do que como pareciam para Deus. Com precisão milimétrica, Jesus lhes mostrou qual era o seu espírito. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim vós também exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus, capítulo 23, versículos do 25 ao 28. Nessa denúncia agressiva, Jesus expôs a raiz da hipocrisia daquele povo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. Jesus utilizou a palavra grega hipócrita, usada no mundo grego para descrever atores que atuavam em alguma peça, como o termo ideal para descrever a falsa piedade dos fariseus. O mundo judeu era o seu palco, e esses atores religiosos tinham uma habilidade inata para representar o papel de escolhidos de Deus. A sua plateia judia buscava neles direção e acreditava que estava sendo liderada pelo caminho correto. O problema era que, assim como um ator influente de Hollywood pode ter um papel reescrito para que apareça melhor em um filme, os fariseus tinham transformado suave e gradualmente a devoção a Deus em um sistema religioso que recompensava a piedade aparente e ignorava a verdadeira intenção. Como disse Jeremias, eles recusaram a palavra do Senhor e a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Jeremias capítulo 8, versículos 8 e 9. Ezequiel coloca isso de maneira ainda mais clara. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Ezequiel capítulo 22, versículo 26a. A transformação aconteceu tão gradualmente que quase ninguém percebeu. De maneira mais branda, o mesmo fenômeno está acontecendo na Igreja Moderna dos Estados Unidos. Embora ela tenha seus períodos de verdadeiros avivamentos, este fogo está gradualmente se extinguindo por causa do egoísmo e do secularismo. As pessoas naturalmente preferem o percurso mais fácil, mas esse é o largo caminho que leva à destruição. Mateus 7, versículo 13.
Existem muitos crentes sinceros que são devotos do Altíssimo e orientados por Ele, mas outros têm escolhido um viver mais fácil e têm tentado encaixar o cristianismo dentro do seu cotidiano. Em outras palavras, como os fariseus, eles têm se tornado atores religiosos profissionais que estão espiritualmente vazios. De fato, é muito mais fácil exagerar no distanciamento de Deus do que, na verdade, lutar contra o problema propriamente dito. Jesus adverteu seus discípulos sobre a contaminação da falsa espiritualidade. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1b. A melhor analogia hoje em dia para esta admoestação seriam as placas que encontramos nas estradas. Cuidado, atenção, pare, perigo, afaste-se. Para o bom mestre ter usado um termo tão forte como acautelai-vos, isto mostra que ele considerava a hipocrisia extremamente perigosa. A hipocrisia é muito arriscada porque reforça o amor próprio da pessoa. Acontece automaticamente quando alguém é altivo e tem dificuldade de perceber. Substitui uma falsa espiritualidade. Leva uma posterior decepção e desilusão. Impede que a pessoa veja sua necessidade de se arrepender e mudar. Encoraja mais o temor do homem do que o de Deus. Exalta os resultados visíveis enquanto cega as pessoas em relação às consequências eternas. Deveria ser claro que a verdadeira condição espiritual de um homem não é determinada por uma autoavaliação otimista. Ele não é de Deus simplesmente porque se considera assim, nem é devoto porque enganou os outros para que pensassem que ele é. A realidade da sua situação espiritual é fundamentada apenas sobre uma coisa: como o Altíssimo o vê. Jesus declarou: Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2, versículos 23b. O escritor do livro de Hebreus disse que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos de tratar. Hebreus 4, versículo 13. Tudo o que fazemos em segredo e o que pensamos, incluindo nossas motivações secretas, são claras diante do Senhor. Aqueles que não têm uma realidade no reino do Pai se enganam pensando que sua animosidade, seu desejo, sua avareza, sua autopiedade e inveja são problemas insignificantes. Mas apesar disso, tudo é revelado claramente no telão do céu, como se existisse diante do Deus Santo. Eles podem convencer a si mesmos e persuadir os outros, afirmando andarem retamente no caminho do Senhor. Mas isso não é necessariamente a verdade. ênfase em aspectos secundários da lei. Jesus resumiu o verdadeiro fundamento da religião quando falou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículo 37 ao 40. Qualquer crente sincero, antes ou depois do Calvário, que tenha conscientemente decidido seguir honestamente essas regras de vida, deve saber que esses são os grandes e os primeiros mandamentos. Ele entende que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Sendo assim, sua vida é tomada de grande devoção pelo poderoso e é seriamente envolvida em ajudar, de alguma maneira, os necessitados. Embora eu tenha certeza de que os fariseus auto-enganados pensavam que amavam o Senhor e os outros verdadeiramente, eles viviam para si mesmos acima de tudo. Amor pelo Altíssimo sempre representa na vida diária devoção aos outros, atendendo às suas necessidades. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Considerando que esses líderes religiosos judeus estavam acostumados com sacrifícios pessoais, eles simplesmente evitavam a realidade das leis, enfatizando a observação estrita aos aspectos secundários. Eles davam mais destaque aos pontos menores e reduziam a importância dos dois grandes mandamentos. Consequentemente, com o decorrer dos anos, eles deixaram de adorar o Pai e começaram a realizar um ritual morto. Um exemplo disso acontecia quando eles, cuidadosamente, pesavam os fragmentos de cominho e extraíram com a maior precisão o dízimo para ofertar ao Senhor. Jesus lhe chamou a atenção dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, versículos 23 e 24. Os fariseus dos nossos dias não pesam meticulosamente, mas ainda evitam os fundamentos do cristianismo, amar a Deus e ao próximo. Como exemplo disso, hoje em dia, há a maneira como alguns ressaltam demasiadamente a importância da doutrina, como se isso fosse o ponto supremo da fé cristã. Muito da desunião e da rivalidade orgulhosa presentes no cristão do século XXI é um resultado direto daqueles que discutem questões doutrinárias com qualquer um que tenha opinião diferente. Porém, um crente maduro e humilde entende que existe uma distinção entre os fundamentos da lei e opiniões sobre certos conceitos de menor importância. Todo aquele que é nascido de novo possui certas verdades comuns sobre Cristo, os quais declaram que ele é um membro da Trindade, era Deus encarnado, nasceu da Virgem Maria, morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e irá voltar para a terra e etc. Esses são alguns dos dogmas importantes que formam o fundamento da religião cristã. É apropriado batalhar pela fé contra os falsos mestres que tentam destruir essas verdades inabaláveis. Judas, capítulo 1, versículo 3. Mas atualmente, o problema é que existem aqueles que querem lutar diligentemente com os outros crentes que não concordam com suas perspectivas sobre todos os aspectos do cristianismo. Sem dúvida alguma, a unidade é um dos sinais de uma igreja saudável. Isso significa que as pessoas estão tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2, versículo 2b. Eles estão vivendo com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando guardar a unidade pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Jesus orou para que seus discípulos fossem aperfeiçoados na unidade e conhecessem que o Altíssimo enviou seu Filho ao mundo. João capítulo 17, versículo 23. Ele também disse:
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Considerando o fato de que muitos cristãos frequentemente têm mais discussões do que comunhão e parecem dar mais importância em forçar suas opiniões pessoais sobre os outros do que se preocupar com o bem-estar dos necessitados, há alguma dúvida de que somos ridicularizados como tolos egocêntricos? Desunião desnecessária surge quando as pessoas põem questões doutrinárias secundárias acima da necessidade de amar os outros e ganhar almas para Jesus Cristo. Questões sobre segurança eterna, duração do júbilo, divórcio e novo casamento, dentre outras, não deveriam jamais separar os santos. Está tudo bem se os indivíduos tiverem pontos de vista diferentes, porém, orgulhosos e imaturos não podem tolerar que os que discordem deles nessas questões espirituais. O cristão maduro que acredita nos fundamentos da fé cristã, como aqueles mencionados anteriormente, tem uma convicção divina que é fortalecida pela fé. Quem encontra problemas naqueles que possuem padrões doutrinários diferentes tem uma opinião intelectual fortalecida pelo orgulho. O crente humilde entende que, no geral, ele herdou seu ponto de vista por meio de seu embasamento denominacional. Por exemplo, caso ele tenha crescido em uma igreja batista, existe grande chance dele acreditar na segurança eterna. Se ele teve um crescimento em congregação pentecostal, provavelmente abraçará a perspectiva arminiana. Independente de qual conceito ele tenha, não deve permitir que este o separe dos demais cristãos. Onde existe a soberba, as pessoas se tornam intolerantes com relação àquilo que os outros creem. Seguindo o mesmo raciocínio, onde a humildade receber o seu lugar apropriado, a unidade prevalecerá. O acordo cristão e o amor dos irmãos são mais importantes que a opinião de alguém sobre doutrinas secundárias. Não é errado apoiar as crenças, mas devemos ser humildes o suficiente para admitir que o nosso conhecimento do reino de Deus é no máximo minúsculo. É crucial para o bem da comunhão que voltemos a nossa atenção para amar ao Senhor e os outros, como Davi declarou: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. Aqueles que têm apenas uma forma de obedecer a Deus estarão sempre procurando alternativas para servir-lhe e amar os demais com um coração sincero. Eles mantêm suas máscaras espirituais e podem, inclusive, aderir honestamente a certos aspectos do cristianismo, mas falta-lhes um relacionamento vibrante com o Senhor. Em vez de se submeterem humildemente ao Onipotente, eles se esforçam apenas para manter a aparência de estarem envolvidos com o Pai. Como o poderoso pode interagir com pessoas tão hipócritas? Vejamos o que ele declarou nas Sagradas Escrituras. Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Possa Deus ter misericórdia de nós e livrar-nos dos efeitos do orgulho religioso. Oração. Querido Senhor, por favor, guia-me a um relacionamento vivo e vibrante com Jesus. Por favor, ajuda-me a superar minha tendência natural de me apresentar como algo que eu não sou. Também dá-me a humildade para resistir à tentação de fazer as pessoas aceitarem minhas crenças. Eu quero conhecer-te de maneira real, Senhor. Remove qualquer coisa no meu coração ou da minha vida que possa impedir que isso aconteça. Obrigado.
Amém.